Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai falar todos os detalhes da Casa Pipa, um projeto não autoral desenvolvido pelo escritório Bernardes Arquitetura para a cidade de Porto Feliz, em São Paulo. É uma casa muito interessante porque a parte estrutural dela toda é em madeira laminada colada, né? A famosa MLC de eucalipto. A gente tem uma casa elevada do solo, uma casa térrea, uma casa de 500 metros quadrados e que a gente quer mostrar todos os detalhes aqui para vocês, que é uma casa bastante interessante, com um design bem legal. Foi feito como se fosse um protótipo mesmo pelo escritório, uma empresa de engenharia, para que fosse colocada, reproduzida, né, em outros pontos também, não somente nesse terreno. E aí a gente vai apresentar todos os detalhes aqui para vocês, tá? Eu acho interessante a gente sempre começar pelo estudo das plantas. Vamos aqui para o tablet para a gente poder estudar isso daqui um pouquinho melhor. Vocês já viram que é uma casa bem bonita, bem bacana. E aí agora a gente vai apresentar todos os detalhes aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai observar a gente tem um acesso, né? O acesso da casa se dá por esse ponto aqui que eu estou marcando, aqui no número 1, né? E depois a gente vai ter, né, os pontos de acesso, circulação e varandas, né? O que a gente vai ter aqui, gente? Bom, vamos dar um zoom aqui. A gente tem claramente, né, um bloco que é um bloco de apoio e serviço, um bloco que é um bloco social da casa e um bloco que é o bloco íntimo dessa casa, né, uma residência com 4 suítes. E aí, vamos então passar a estudar cada um desses blocos, né, de uma forma um pouquinho mais detalhada. O que a gente vai ter aqui, gente? Então, a gente tem como se fosse, né, uma suíte de hóspedes nesse ponto aqui, tá vendo? Número 7. É um quarto, né, propriamente, com um banheiro próprio, né? Então, é um ponto aqui que a gente pode ter uma visita, né, sem que essa visita ela compartilhe, né, da área íntima da casa, então é interessante. E também ela tem acesso à área social da casa, sem atrapalhar, né, o pessoal que está na área íntima também, então é legal por isso, né? Então a gente tem isso aqui no número 7. A gente vai ter aqui no número 6 uma lavanderia, né, voltada para os fundos. No número 5, a gente vai ter uma suíte de serviço, né, que ela ocorre bem nesse ponto aqui que eu estou marcando, no número 5. E no número 4, a gente vai ter a cozinha funcional propriamente dita, tá? Então aqui a gente tem algum desses ambientes de apoio e serviço. A gente tem um lavabo interno, que ocorre nesse ponto. É legal porque é um lavabo que pode ser utilizado tanto na parte externa quanto para quem está na parte interna da casa, né? Então é legal por isso. E aí a gente vai ter os outros ambientes da casa, né? A gente tem aqui no número 3, a gente tem a sala de jantar, a gente tem um estar aqui nesse ponto, e na parte externa, né, a gente ainda vai ter como se fosse um espaço gourmet aqui ligado a esse ponto, né? E a gente vai ter o deck da piscina aqui no número 10 e a piscina propriamente dita aqui no número 11, tá? Então, esses são os ambientes, né, sociais da casa. A gente vê que eles têm bastante ligação, né? E com isso, né, a gente passa a ter um corredorzinho, né, que vai dar a ligação entre a área íntima e a área social da casa, onde a gente vai ter 4 suítes, né? Sendo 3 suítes idênticas, né? Essas 3 aqui que eu estou marcando, são 3 suítes idênticas. E a gente vai ter uma última suíte aqui, né? No final, que ela vai ter um banheirinho um pouquinho maior, porque ela finaliza, né, um corredor aqui nesse ponto. Então, ficou bem legal, ficou bem interessante. A gente gostou bastante dessa solução em planta, porque é uma planta 100% linear. A gente tem aqui a paginação, a modulação estrutural extremamente bem marcada, em módulos idênticos, tá vendo que eu estou fazendo a marcação aqui? Olha que interessante, né? Então, a casa fica toda marcada aqui, né? Através desses módulos. A gente tem uma outra fileira de pilares aqui. Em alguns pontos, a gente vai ter também uns pilares aqui, menos no trecho da sala, né? Onde a gente não vai ter esses pilares, mas é uma estrutura bastante racional, é uma estrutura bastante regular, né? Então, a gente gostou bastante aqui das soluções. Vamos voltar lá, né, para a parte das fotografias para a gente estudar. Então, a gente estava ali mostrando. Aqui a gente ainda mostra um corte, né? Como a gente pode ver, a casa é um pouquinho elevada do solo, um outro corte aqui transversal da ligação da piscina, né? E aí a gente quer mostrar aqui agora os ambientes mesmo da casa, né? Como é que essa casa é legal. Vamos mostrar aqui através da primeira imagem. A gente tem então, né, a estrutura, né, toda em madeira, né? Aqui tudo em madeira. A gente tem um deck de madeira aqui nesse ponto também, criando varandas também para essas suítes nesse ponto, né? As suítes elas ficam desligadas da área social, então a bagunça fica toda aqui nessa grande varandona gourmet que eles possuem aqui. Aqui a gente teria o acesso à casa. Aqui a gente tem a sala de estar integrada com o jantar, né? E aqui um estar externo, né? Com uma mesa externa também do gourmet, ligado diretamente à piscina. A gente tem, né? Nos fechamentos a gente tem placas pré-moldadas de concreto para realizar todas as vedações. Então isso daí também gera, né, um desempenho térmico interessante.
A casa ser parcialmente elevada do solo também é interessante, porque acaba que a gente tem que gastar menos com impermeabilização, né? Apenas os alicerces mesmo precisam ser impermeabilizados e a gente ajuda, né, a dar um respiro em relação à umidade do terreno, né? Então isso daí também é legal. Pelo que eu li, né, sobre o projeto, também a caixilharia também em madeira laminada colada, eu nunca tinha visto, né? Imaginei que era um alumínio, né, padrão madeira, mas não é. E isso daí também, né, geraram, né, aberturas fixas e aberturas também móveis, né, de correr em alguns dos ambientes. A gente consegue ver um pouco melhor aqui através dessa imagem. Aqui é aquela imagem daquela varanda gourmet que ela é vazada, ela recebe, né, o mesmo deck da parte de fora, né, de toda essa parte, então é interessante também. E do lado direito ela tem uma grande bancada, né, com churrasqueira, coifa, né, bancada de apoio, armário também de apoio, um mesão, né, e um estar externo aqui. Então ficou bem legal, e é legal que você consegue ver, né, através da casa nesse ponto, como se fosse uma grande salona vazada. E aí, né, a gente tem uns ambientes de estar, jantar interno, né, a porta de acesso ao lavabo aqui nesse ponto, né, que é o lavabo interno, ali a gente vai ter o acesso à cozinha na outra porta. E a gente consegue ver, né, as vigas de madeira ocorrendo aqui internamente, né, para gerar os grandes vãos livres, e a gente consegue ver sempre a paginação dos pilares ocorrendo aqui, né, e gerando, né, os pontos de apoio necessários aí para a gente ter grandes vãos. Né, aqui a gente consegue observar os dois módulos que representam 4 suítes, né, 2 suítes aqui e 2 suítes aqui. Também elevado do solo, com a mesma característica, né, estética dos outros, tá vendo? Uma imagem um pouquinho mais afastada para mostrar a ligação, um terreno 100% plano. Então isso daí também facilitou, né, a implantação de uma casa tão linear assim. Aqui é o corredor de acesso aos quartos, onde a gente vai ter a porta da última suíte ali ao fundo. A gente consegue perceber aqui também, né, a parte dos fechamentos em concreto. Né? Aqui a gente consegue observar todo o bloco social, que ele vem integrado. Nesse ponto aqui a gente vai ter ainda a suíte, né? A suíte de hóspedes, que ocorre bem nesse ponto onde eu estou com o mouse. Então também é um outro ponto interessante, porque quem é hóspede acaba ficando mais voltado para a área social, sem invadir a área íntima da família. Bem legal essa ideia da planta, né? Aqui é uma imagem direta, né, da varanda, a gente observando os outros ambientes, né? Tá vendo? Então um grande gramadão aí verde. Dá para aproveitar bastante, é um terreno bastante generoso e, pelo jeito, envolto aí, né, por uma vegetação bastante densa. Parecem até eucaliptos aqui, se alguém souber pode me corrigir. E aqui a gente consegue observar, né, tá vendo as placas em concreto, né, e provavelmente essas mesmas placas elas ocorrem para realizar a vedação interna, só que elas têm a sobreposição de um forro de gesso, né. Aqui a gente também tem um forro de gesso. O forro de gesso ele tem placas que elas podem ser retiradas, né, para gerar algum tipo de manutenção, alguma coisa na parte superior. A gente consegue observar que a casa está elevada do solo nesse ponto e o deck de madeira ocorre aqui, né, gerando a varanda aqui da suíte master no caso. Aqui uma vista geral, a gente olhando da varanda gourmet, que é aquela varanda vazada, a gente olhando os ambientes integrados internos da casa, que são fechados. A casa tem beirais tanto para frente quanto para os fundos, né? Também interessante. Aqui para trás a gente vai ter acesso à lavanderia, né, à suíte de serviço e tudo mais. Aqui a cozinha e ali a parte do lavabo. A gente consegue observar também, né, a questão dos pilares aqui, né, 1, 2, 3 pilares ocorrendo nesse ponto. Uma outra vista interna, né, a gente olhando o terreno em volta. Né, uma outra imagem também demonstrando uma imagem um pouco mais noturna, né, que a gente consegue observar também, né, a iluminação indireta, toda feita com spotzinhos aí, em pontos estratégicos, em sancas aqui que estão juntos a essa parte desse vigamento, né, de madeira. Então ficou bem legal. A gente gostou bastante desse projeto. Esse projeto então é a Casa Pipa, projeto do escritório Bernardes Arquitetura, e a gente vai deixar todos os créditos aqui na descrição. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Muito obrigado por assistir.